Não é revoltante quando você quer que um vídeo comece, mas ele trava, seja por conta da internet, o seu computador, seu celular, e ele não roda, fica lá parado, você fica clicando, apertando, apertando, e ele não começa de jeito nenhum. É uma das coisas mais irritantes que existem quando a gente usa a internet. Por que que não começa logo? É isso que a gente pensa. Mesmo que você tenha uma internet de qualidade, um computador, um celular de qualidade, não vai para frente. E é meio que assim que eu me sinto quando eu vejo que muitos alunos poderiam ter começado desde janeiro e agora em maio ainda não começaram. E mês depois de mês eu fico me perguntando, por que que você não começa? Eu já te dei o cronograma, eu já te dei motivação, eu já te dei trocentas dicas sobre como fazer revisão, como estudar redação, como estudar matemática, como fazer um monte de coisa. E a pessoa simplesmente não começa. Se você é uma pessoa dessa, se você é uma pessoa que está nessa situação, você ficou procrastinando, bom, esse vídeo aqui é para você, porque a gente vai falar tanto sobre procrastinação como estudar agora a partir de maio, em menos de 6 meses, beleza? Então, se você vai começar também depois de maio, com certeza esse vídeo se enquadra para você. Não quero que você pense que começar em maio significa você começar dia 1º de maio. Isso não existe. Ainda mais porque 1º de maio é feriado e ninguém vai começar a estudar nesse dia, é claro. Então, se você estiver interessado nesse conteúdo, fica aí até o final desse vídeo porque você vai com certeza começar a estudar a partir de agora. E agora vai ser um ultimato. Ou você começa ou você larga a mão, ou você para de tentar, de fingir que você está tentando. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para você ficar recuando, o foguete não dá ré. Então, você tem que tomar uma decisão de ou você começa com tudo agora e faz valer esses próximos 6 meses, ou você, cara, para de perder tempo, para de se desgastar psicologicamente com esse negócio de vestibular e aproveita pelo menos o resto do ano se divertindo, trabalhando, fazendo o que você tiver que fazer, sem ficar se culpando, se julgando porque você não começou a estudar. Talvez não seja o seu momento agora, talvez você não esteja preparado, talvez você não tenha a motivação necessária porque você ainda não decidiu o seu curso, não sei, tá bom? Mas enfim, é isso. Fica até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentar aqui abaixo qual que é o motivo que você não começou a estudar. Compartilha com a gente. E você também pode conhecer o meu curso, que é o Gabaritei. Lá eu te ensino a estudar. Eu te ensino como que você faz para resolver todos os problemas que você tem como vestibulando, desde como começar até como estudar, como entender, como memorizar, como realizar mais acertos nas provas e nas questões. Enfim, pode conhecer no link aqui abaixo e você vai estudar comigo com a minha mentoria gratuita no curso, beleza? Bom, vamos lá para a tela do computador que eu quero te explicar aqui em detalhes um grande conteúdo sobre como que você vai fazer daqui para frente. Bora! Bom, a partir de agora então a gente vai ver sobre o cronograma de 6 meses. Eu não vou me estender muito falando sobre isso porque eu já falei aqui no canal sobre o meu cronograma de estudos desde janeiro e eu não quero ser muito repetitivo. Então eu vou falar de forma bem rápida e você pode acompanhar os detalhes lá no PDF, onde eu detalho melhor algumas coisas e nos outros vídeos adicionais aqui da lista da playlist aqui do YouTube sobre o cronograma. Beleza? Então é o seguinte, o cronograma tradicional a partir de agora é inviável. Por quê? Você vai ter muita alternância entre as disciplinas e muita alternância significa que você não consegue focar, entrar em estado de flow, você não consegue simplesmente começar a avançar rápido a matéria porque você não tem foco nenhum. Você começa a pensar numa coisa e quando você está pegando o ritmo, você muda para outra matéria. E depois você vai para outra, depois vai para outra. São muitas alternâncias durante a semana e muita complexidade. Então, a partir de agora, eu só recomendo que você estude por esse tipo de cronograma que eu estou passando aqui. Um cronograma focado, onde você estuda do começo até o fim a matéria. Você pode falar, Rio, mas 45 dias dá tempo de estudar a matemática inteira, português ou linguagens inteira em só esse tempo? Eu vou te responder, amigo. Você não começou até agora. Se dá ou não dá tempo é uma questão sua, entende? Você tem que estar decidido para fazer dar tempo e você também tem que ter consciência de que você não vai estudar tudo. Você já está atrasado. Quando a gente está atrasado, a gente faz as coisas nas coxas. A gente não vai fazer um negócio completo, estudar as matérias, os assuntos mais difíceis e achar que você vai tirar 100% da prova. Você não vai fazer isso. Você vai estudar o quê? Os assuntos básicos, principalmente, certo?
pulando ou evitando os assuntos que são mais difíceis e que vão te gastar mais tempo e focando a sua aprendizagem, tentando aprender da melhor forma possível os assuntos que mais caem. Então essa vai ser a nossa estratégia nesses 45 dias. Eu acredito que você estudando cerca de 30 assuntos por disciplina, você consegue aprovação. Você já consegue tirar uma ótima nota no Enem ou em algum vestibular. 30 assuntos. Se você escolher bem os 30 assuntos, escolher bem o tempo, o tempo que você vai gastar em cada uma dessas matérias, você vai conseguir ser aprovado nisso. Porque 30 assuntos é coisa pra caramba. Se você estudar um assunto por dia, você estuda 45 assuntos. Então não tem desculpa. Não tem essa. Não dá tempo. Dá tempo, tranquilo. Estudando 2 assuntos por dia, você estuda 45 assuntos de matemática e 45 assuntos de português, se você for fazer a FUVEST. Beleza? Então, o nosso cronograma de 6 meses funciona assim. A gente vai pegar 45 dias, ou seja, 6 semanas, certo? E a gente vai estudar 2 disciplinas, do começo até o fim, alternando entre exatas e humanas. Nessa divisão, a gente vai sempre priorizar exatas. Sempre é uma palavra muito forte, tá? Eu diria assim, se você vai fazer o Enem, você vai priorizar exatas. Você vai priorizar exatas por quê? Porque matemática é o que mais dá pontos aqui junto com redação. Física, química e biologia, que fazem a prova de naturezas, é a segunda prova mais difícil que dá uma boa pontuação. Linguagens é uma prova que não dá muita boa pontuação. Humanas é uma prova que, não dá uma boa pontuação e não tem muita cobrança. A maioria das cobranças são interpretativas e o que mais é cobrado é coisas básicas de geografia e de história. Então, eu não acredito que vale a pena você ficar muito tempo do seu dia e se esforçando demais para estudar essas matérias para o Enem. Já para a FUVEST e essas outras provas, eu acho que é importante você garantir pontos de geografia, história e português. Por quê? Porque são as 3 provas mais fáceis e o peso dessas provas é o mesmo. Então, você acertar 10 questões de geografia e 10 questões de matemática, o peso da nota final é igual. 10 pontos são 10 pontos, ponto final. Só que o esforço para você acertar 10 pontos nas questões de geografia é muito menor do que o esforço de você acertar 10 em matemática. Se você for mediocremente bem em geografia, se for uma pessoa medíocre em geografia e história, como eu era na hora que eu fiz a prova, de 12 questões, por exemplo, eu acertei, 8, 10, entendeu? Sendo medíocre, você consegue uma boa pontuação. Agora, em matemática, eu era muito bom em matemática e acertei 10 de 12, por exemplo. Então, é muito difícil de você pontuar nas provas de exatas, nessas provas de vestibular. Você tem que ser realmente muito bom. Eu era bom assim, era matéria que eu era melhor. Mesmo assim, não foi, 100%, saca? Então, você tem que calcular isso. Você tem que saber de onde você vai tirar os pontos nessas provas mais locais, mais das faculdades específicas. Bom, além disso, todos os dias eu acho interessante você estudar um pouco de redação. Não a redação completa, porque as pessoas não têm que saber fazer a redação completa logo de cara. A redação completa você pode começar a fazer aqui, nesse período aqui de Química e História. Mas nos 2 primeiros períodos que a gente tem, você vai treinar a fazer o quê? Você vai treinar a aprender a escrever um pouco, aprender a fazer a introdução, aprender a ligar as frases, as orações. Você vai aprender essas coisas básicas de escrita no começo. Porque normalmente o estudante, não sabe escrever direito. O aluno é praticamente um analfabeto quando a gente começa a estudar vestibular. E é normal, você não está acostumado a escrever realmente texto, se expressar, se comunicar. Então é isso que você vai começar a aprender nesse primeiro tempo aqui, escrevendo de pouco em pouco, frases, coisas que você tem interesse, enfim. Tem um vídeo meu falando só sobre redação e eu quero que você se baseie nele para você estudar, tá certo? É o que eu recomendo para todo mundo. Chegou no último período, que são 45 dias, você vai pegar esse tempo de filosofia e sociologia, que não cai muita coisa no Enem sobre isso, assim como linguagens também é um período bem vazio, só que você vai ocupar com matemática. Aqui você vai começar a fazer provas antigas. Então, você vai fazer uma prova antiga por dia, certo? Por exemplo, você vai pegar o Enem. Quando eu digo antigo, são dos anos anteriores. Não que é do Enem de 1543, que não existe, claro, mas eu estou dando um exemplo. Mas você vai pegar o Enem, por exemplo, de 2022. Depois de 2021, depois de 2020. Quanto mais próximo, é melhor.
né? Não use simulados. Simulados são uma grande porcaria. Não simulam porcaria nenhuma. O que eu quero é que você pegue provas antigas e você faça como se fosse a prova do Enem. 45 questões, depois mais 45 questões em um dia só. Ou seja, 90 questões em um dia. Beleza? Você vai simular como se você estivesse na prova do Enem. Isso aqui é muito importante. Um mês antes da prova do Enem ou da FUVEST, você vai simular como se você estivesse fazendo a prova naquele dia. É importante para você ver a qualidade do seu estudo durante o ano e o que faltou você estudar. Então, os erros que você foi tendo nesses simulados, você vai reestudando e revendo para você se garantir na prova final, ok? Essa é a estratégia de 6 meses que eu estou aplicando aqui. Você pode estudar por questões, ou seja, pegar as provas antigas e correr atrás dos conteúdos que essas provas estão cobrando. Você pode fazer isso a partir dos 6 meses. Só que eu acho, sinceramente, que dá tempo de você estudar do jeito tradicional. E o jeito tradicional é muito mais organizado e mais garantido. Se você sente que você prefere estudar por questões, estuda por questões. Ninguém vai te impedir, não sou eu que vou te impedir, tá certo? São 2 estratégias válidas. Sobre cronograma semanal desses 6 meses, como que a gente vai dividir a nossa semana? Se você puder estudar 7 dias da semana, estude 7 dias da semana. Mas se você não puder, você vai estudar em 5 dias, por exemplo. 4 dias de estudo e um dia só de revisão geral. Não revisão de matemática e de português, mas a revisão de tudo que você aprendeu até aquele momento. Então, se a gente tiver no mês de agosto e setembro, você vai revisar matemática, linguagens, física, geografia e também química e história que você estiver vendo naquela semana, beleza? Então você vai revisar tudo que for de anterior. Eu também tenho um vídeo que fala sobre isso de forma detalhada, o vídeo vai estar aqui provavelmente, ou você encontra na playlist aqui do canal, tá? Vai atrás do conhecimento aqui, não vou ficar te dando tudo de mão beijada também, não seja preguiçoso. E você vai dividir o seu dia assim, a maioria do tempo você vai estudar exatas. A segunda parte, né? Isso aqui não é parte, assim, não é que você vai estudar, por exemplo, 3 horas de matemática e 1 hora de português. Você pode estudar alternando as duas, por exemplo. Estuda 1 hora de matemática, 30 minutos de português. Aí estuda mais 1 hora de matemática, mais 30 minutos de português. Entendeu? Você pode ir alternando assim, ou você pode simplesmente fazer um blocão de matemática e depois de português. Você vai tentar estudar aqui utilizando o Pomodoro. Técnica Pomodoro. Por quê? Você ficar 3 horas estudando matemática é meio inviável, não é tão fácil para todo mundo. Então você vai tentar começar a estudar como? Você vai pegar o seu Pomodoro, você vai definir um relógio lá para você começar a estudar. E aí você vai estudar, por exemplo, 45 minutos. E aí você vai dar 5 minutos de pausa. Aí você vai estudar mais 45 minutos. Aí você vai dar outros 5 minutos de pausa. Aí você vai estudar outros 45 minutos. Aí você vai dar um tempo de pausa. Sei lá quanto que deu de sobra aqui, mas imagina que aqui deu 3 horas, né? Você vai fechar para totalizar 3 horas. Aí de português você vai estudar 45 minutos de português e você vai dar uma pausa e depois você vai fazer, sei lá, uns 15 minutos de redação, 10 minutos de redação e é isso. Você vai alternando entre esforço, descanso, esforço e descanso. Nunca pegue para estudar 3 horas seguidas, 6 horas seguidas. Isso aqui não funciona. Você vai ter que sempre ficar dando pausas pequenas para você descansar. Quando eu digo pausa, não é para olhar o celular, não é para entrar no Discord, não é para você, sei lá, assistir uma série, é para você fazer alguma coisa rápida. Você pode também fazer o Animidoro, que é uma técnica que eu já postei aqui no canal, que é você estudar, assistir um episódio de anime. Estudar, assistir um episódio de anime. Pode. Só que muita gente pode acabar procrastinando com essa técnica. Você tem que ver se funciona para você, beleza? E por fim, depois que você estudou, é muito importante que você faça o quê? Recompensa. Tá bom? Então, no final do seu dia, sempre se recompense pelo seu estudo. Se você não se recompensa pelo seu trabalho, sua mente vai começar a achar isso daqui o quê? Cansativo e chato. Não tem por que você estudar, porque você não está ganhando nada naquele momento. Então, comece sempre a se recompensar no período da noite ou no último período do seu dia. Como? Cara, comida, jogos, série, TV, entretenimento, diversão, com o que você quiser. Mas sempre associe esforço com recompensa. Outra forma interessante de você fazer é você criar recompensa logo durante os seus estudos. Ou seja, entender os estudos como se fosse um jogo. Cada exercício de matemática é como se fosse um jogo. Você tem um desafio, uma nova fase,
e você pode ganhar aquela fase ou perder aquela fase. Se você perdeu, você tem que descobrir como passar daquela fase do jogo e você tenta descobrir vendo a teoria, assistindo um vídeo, você vai lá e tenta de novo até você conseguir. É um jogo. Você encarar o negócio como chato ou como sendo divertido é uma coisa da sua mente. Você que tem que aprender a trabalhar com isso e provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui no canal também. Por fim, para a gente finalizar esse tópico, se você não começou até agora, vamos bater um papo sobre procrastinação rápida aqui, que é um dos tópicos que eu mais gosto, porque eu sou um grande procrastinador. Eu procrastinei para fazer esse vídeo o dia inteiro e eu deixei aqui para fazer ele rapidamente no final da tarde. Magicamente ele sai. Por que isso acontece? Você tem que entender como é que você funciona. Você tem que entender que todas as mentes são diferentes, mas as mecânicas de funcionamento das nossas mentes são muito parecidas. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente fazer quando a gente procrastina é criar o hábito de escrever as nossas reflexões e análises sobre o porquê a gente está perdendo nosso tempo. Se você não faz isso, primeira coisa, se você não reflete, você não analisa, deixa eu mudar de cor, né? Porque vai ficar tudo preto, meio sem graça. Se você não reflete, você não analisa o problema que você está vivendo, isso aqui é um indicativo que você não tem interesse em resolver. Quando você quer resolver alguma coisa, você pensa sobre aquilo e você pensa em formas de resolver o seu problema. Se você não está fazendo ainda isso, você não está a fim de resolver o problema. E essa é a grande verdade. Se você não quer resolver o problema, por que você está tentando? Por que você está continuando? Por que você está torrando a sua própria paciência e você está gastando o tempo dos outros também com isso? Não tente, desista. Então é a melhor coisa que você pode fazer. Ou você pode perceber que você não está fazendo as coisas e que você quer começar. Então esse momento agora é um momento, como eu disse, que é muito importante para você dividir as águas. Tem um velho sábio que disse uma frase muito interessante: as pessoas indecisas são fracas. Então ou você toma a sua decisão de fazer as coisas ou você não faz. Ficar nessa indecisão é uma coisa de pessoa que não vai sair do lugar, né? Você tem que entender isso. Então, entende por que você não começou? O que está fazendo você não começar? É um sentimento? É a organização? Está faltando alguma coisa? Você pode resolver esse negócio? Então cria hipóteses e teste soluções. Tem gente que vem me procurar e fala assim: eu não sei onde encontrar os materiais. Porra, caralho, tu não tem Google na tua casa? Sério? Pô, é falta de vergonha na cara vir me falar que você não tem material para estudar para o Enem. Porque você vai no Google, você digita lá, apostila para o Enem. Você encontra 1 milhão de apostilas, é só baixar. Tem pirateado, tem de graça, tem pago, tem do jeito que você quiser. Então, cara, para de inventar desculpas, né? Porque isso aí é realmente uma grande desculpa que você está dando. Se você tem um problema, você entende qual que é o seu problema. Tenta encontrar soluções, inventa, testa, faz até dar certo. Para de ficar chorando e reclamando das coisas. Começa pequeno e simples. Por isso que eu divido meu cronograma em 2 disciplinas. Para começar simples. Só tem 2 disciplinas para você estudar. Não é possível que você não consiga estudar 2 coisas. Não consegue 2, estuda uma. Simplifica. Tá? Ou seja, divide para conquistar. Ao invés de tentar estudar 8 disciplinas, cara, divide em blocos de 2. E vai ficar muito mais fácil. Aí você mata esse primeiro problema, depois você mata esse outro, depois você mata esse, depois você mata esse. No final das contas, você vai juntar tudo e vai ter 8 disciplinas. Então, a melhor estratégia de todas é sempre dividir o seu problema e conquistar ele em partes. Você pode fazer isso dentro da disciplina. Você pega a matemática, vê todos os assuntos que tem, lista num papel. Então você tem proporção, você tem 4 operações, você tem equação de primeiro grau, equação de segundo grau, função, você tem não sei o que lá, geometria. Daí você vai dividir em partes. Aí você fala: o que eu vou fazer hoje? Vou fazer isso. Aprendeu? Aprendeu. Agora eu vou fazer isso. Aprendeu. Aprendeu. Isso aqui é o quê? Progressão. Você se sente bem progredindo, que você está avançando. Agora, a maioria das pessoas querem aprender matemática inteira, como se fosse uma coisa só. Isso não existe. Tem que dividir para conquistar. Define prazos curtos. A gente sempre tende a fazer as coisas no final do prazo. Então, qual que é o melhor segredo? Não cria prazo longo, porque você vai procrastinar a maioria do tempo. Se você dá 3 horas para estudar e você não faz nada em 2 horas e só estuda em 1 hora, o que isso significa? Significa que você tem que dar um prazo de 1 hora para você estudar. Porque aí esse prazo você acha que é curto e
você vai estudar em 1 hora. E o resto do tempo, o que você faz? Faz o que você quiser, mas só estuda 1 hora, porque esse daqui é o tempo que você está conseguindo. Aí você começa pequeno e simples. Eu consigo estudar 1 hora de boa, sem procrastinar. Percebi isso. Aí o que você faz? Aumenta para 2 horas. Pô, isso daqui é o quê? Criar uma hipótese e testar a solução. Ver se isso funciona para você. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, tenta outra coisa. Por que o Ryo tem que ter todas as soluções? Ele tem que passar para vocês no vídeo do YouTube. Por que você não pode criar a sua solução você mesmo? Porque você não está tentando. Né? E por fim, o que eu já falei antes, eu já comecei o vídeo falando sobre isso, e eu vou terminar o vídeo falando sobre isso. Cara, engole o choro e toma a decisão. Pessoas fracas não são decididas. Pessoas fracas não têm determinação. Você tem que criar isso daqui, ó, decisão. Ou você estuda ou você não estuda. Se você vai estudar, você faz tudo que você tiver sob seu alcance e fora do seu alcance e faz acontecer. Se você não quer estudar, percebe que você não quer estudar e não estuda. Faz isso, saca? Mas não fica no meio termo. Não fica fingindo que você está tentando. Porque ou você está tentando de verdade e está conseguindo, ou você não está tentando. Tá bom? Eu odeio isso daqui. Eu odeio isso aqui. Então, ou a gente vai, ou a gente não vai, tá certo? Daqui pra frente, ou a gente vai sério e a gente vai com determinação, ou a gente desiste e chora as pitangas depois de alguns anos, quando você vê que você perdeu o seu ano inteiro ou que você nunca fez uma faculdade porque você enrolou nesse ano aqui. Enfim, aí vai ser com cada um, beleza? Bora pra frente, porque como eu disse, daqui pra frente é só a galera que quer fazer o negócio, quem não quer vai ficar pra trás. Tamo junto? Então um abraço e até a próxima.